Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, irmãos e irmãs. Exaltado seja Allah, verdadeiro, soberano. Não há mais divindade além dele. Que a mais excelente paz esteja sobre o nosso mestre Muhammad, sua família, companheiros, até o último dia. Estamos iniciando hoje a nossa segunda aula sobre astronomia observacional islâmica, com o tema Dia Islâmico, iniciando pelo Salar Maghrib. Alguns apontamentos dessa aula têm origem num livro, A Introdução às Doutrinas Cosmológicas Islâmicas, Concepções da Natureza e Métodos Usados para o seu Estudo, por Al-Safa Al-Biruni em Ibicina. Esse livro é de autoria do professor Sayed Hossein Nas, atualmente professor emérito de Estudos Islâmicos na Universidade George Washington. Esse professor é uma referência nos estudos islâmicos e na religião comparada. E esse livro, publicado em 64, trata exatamente do papel da cosmologia, que é um ramo da astronomia que procura estudar o universo como um todo. E nesse livro, o professor vai dizer que a cosmologia está a serviço do Islã. As ciências cosmológicas, de um modo geral, estão a serviço da revelação. Ou seja, existe uma ideia que preside todo aquele universo. Então, no caso da tradição islâmica, existe um princípio ordenador que é a própria revelação e como ela acontece. E tudo isso estabelece parâmetros, esquemas conceituais que vão reger todas as dimensões da vida, sejam elas civis, sociais, ou sejam elas espirituais. A cosmologia repete basicamente o processo da arte tradicional quando seleciona, a partir de uma multiplicidade de formas, tudo aquilo que está em conformidade com o espírito da tradição. Então, certamente, quando o professor nos revela as reflexões de Al-Biruni sobre a natureza, ele está fazendo isso pelo prisma do Islã, considerando toda a tradição islâmica, passando por esse cientista, esse astrônomo, dando exatamente um pano de fundo religioso para esse estudo. No primeiro slide, nós temos um infográfico que vai apresentar as características principais do dia islâmico. Como todo o dia, ele é dividido em noite e dia. Mas no calendário islâmico, a noite é o momento mais importante, porque é o início do dia. O dia islâmico exatamente começa no momento do crepúsculo, que corresponde exatamente ao Salar Maghrib. Nós temos 5 orações no dia, mas 3 especificamente são no período noturno: Maghrib, Isha e Fajr. E 2 são no período diurno: a oração do meio-dia e a oração da tarde. A oração do Maghrib, ela exatamente está no começo do dia, quando nós estamos deixando as nossas atividades civis de lado e estamos retornando para casa. É o momento, às vezes, para muitos, de agradecer pelo dia de trabalho, de estudo e outras tantas atividades, e é o momento de dar graças a Deus, de se reconectar com a presença divina, nos voltarmos para o Criador. Na Sura 4, no Ayah 103, nós temos, então, uma prescrição exata do que são os momentos de oração no dia islâmico. De fato, a oração
foi decretada sobre os crentes em um decreto de tempos específicos. Então Alá, Subhanahu wa Ta'ala, em sua infinita sabedoria, ao delimitar para nós o dia islâmico, ele especifica quais são os momentos da oração. E existem diversos versículos e diversos hadices que vão especificar e corroborar cada uma dessas orações e o seu respectivo tempo. No terceiro slide, nós temos também um infográfico que vai representar para nós os momentos próprios de cada oração, mas também os momentos em que praticar essas orações são desaconselháveis. Então, o companheiro do profeta, Uqba, que Allah esteja satisfeito com ele, narra que o mensageiro de Allah assim diz: em 3 momentos é proibido orar, fazer o salar e enterrar os nossos mortos. Quando o sol começou a nascer, até que esteja totalmente alto, quando o sol está no auge ao meio-dia, até passar o zenite, e quando o sol está quase se pondo até o pôr do sol. Esses são momentos em que é desaconselhável orar. Nós temos aí então o nosso último slide, o slide número 5, que tem um infográfico semelhante ao primeiro, só que com um pouco mais de informações. Os momentos que são detestáveis para se praticar algumas práticas espirituais estão assinalados de vermelho. A escola Hanafi e a escola Malik vão chamar este momento de detestável. É uma regra jurídica indicando que um muçulmano é encorajado a não praticar determinado ato. A pessoa é recompensada por evitar esses atos. Entretanto, eles não são, de modo geral, considerados pecados. Alguns estudiosos vão afirmar que a sua prática constante é proibida e, consequentemente, pode ser entendida como pecado. Esse infográfico é importante para nós, talvez, porque ele vai especificar exatamente o momento de cada oração, com um pouco mais de nitidez. E se nós prestarmos bastante atenção, nós temos o momento do Maghrib, onde nós temos começo do período noturno cheio de marcas, risquinhos, assinalando ali o momento do crepúsculo. Logo a partir desse momento, existe aí um pequeno intervalo de tempo, e logo a seguir nós temos o Isha. E mais adiante nós vamos reler esse infográfico, porque se vocês perceberem, e aí só para dar um exemplo, cada momento de oração está especificado por uma cor diferente. O tempo do Isha, por exemplo, com a cor verde, e assim por diante. Então, esse infográfico vai nos explicitar as características do nosso dia, considerando que o momento inicial é a oração do Maghrib. Então, eu espero ter contribuído e poder ajudar vocês. Que Allah os bendiga, os abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.